rádio. Dando sequência aqui ao nosso quadro Check-up no rádio, vamos receber agora o médico veterinário Robson Góes para falar de um tema, uma novidade, né? Eu desconheço, inclusive, muitas coisas sobre esse tema. Ele vai explicar melhor para a gente aqui, que é o Cadastro Único de Animais Domésticos, uma lei que está aí, uma discussão que está aí travada aí no nosso Congresso Nacional. Doutor Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. O que é o Cadastro Único de Animais Domésticos e qual a sua importância? Eita, Marcos, isso aí vai ser um assunto que vai render muitas discussões no Brasil. Veja só, eu sou favorável a que se crie um cadastro, onde a gente chama posse responsável, que é um cadastro onde todas as pessoas que são detentoras, tutoras, proprietárias, responsáveis por animais domésticos, eles devem ter. Então deve você ser responsável civil e criminalmente pelos animais que você tem em casa, tem sob sua posse. Tá? Então, agora o Senado Federal, através de uma PL, né, um projeto legislativo, aí para que se crie um cadastro único dos animais, onde vai obrigar as pessoas que têm esses animais a registrarem eles nesse cadastro, onde vai colocar nome, CPF, identidade, a raça do animal, a idade estimada, o sexo, se é castrado ou não, as vacinas que esse animal já tomou ou toma, se já adoeceu alguma vez de alguma doença e aí por diante. A intenção do governo federal é que esse cadastro seja disponibilizado na internet e posteriormente esse cadastro ele seja voltado para os municípios e o Distrito Federal, onde esses irão adotar medidas, né, para que possa ter aí ações voltadas para vacinação, controle de castrações, controle populacional e aí por diante, Marcos. Então, eu sou favorável, tá, a esse cadastro. Eu sou favorável ao cadastro dos animais, já que os animais eles vão passar a ser chipados, onde vai ser colocado um chip, e esse chip ele vai identificar a sua posse desse animal. Se for abandonado na rua, passa o chip e sabe de quem é aquele animal. Se perder aquele animal, passa o chip e vai saber de quem é o animal. Então, a vantagem do cadastro nesse sentido é extremamente viável, extremamente favorável, é o que sempre eu defendi, que é o cadastro posse responsável. Agora, várias pessoas estão questionando, achando que a intenção do governo é como hoje existe na Europa, né, que é taxar com impostos as pessoas que criem esses animais. Aí, para mim, aí já é outra situação. Tá? Eu tenho de me reportar, eu tenho de ficar atento à questão sanitária, à questão animal, de controle populacional. Eu não posso estar preocupado com uma questão tributária. Então, levando em consideração a questão sanitária, a questão de saúde dos animais, a questão de zoonoses, esse é um cadastro extremamente importante e é um avanço na questão da sanidade e da saúde animal. Então isso aí esse tema eu sei que é um tema que vai ter bastante discussão, é um tema que muitas pessoas vão questionar a importância, mas nós como profissionais médicos veterinários, tá? O Conselho de Veterinária, o Conselho Regional, o Conselho Federal, as associações de veterinários, os profissionais médicos veterinários, eles com certeza eles apoiam esse cadastro, porque esse cadastro ele vem para regulamentar muitas ações, focar muitas ações governamentais quanto a controle de leishmaniose, de esporotricose, de calazar, né, de leishmaniose, de tantas outras doenças que são hoje aí espalhadas pelo Brasil, que a gente infelizmente não tem um controle, nem tampouco a gente tem uma ideia de qual ação deve ser tomada por parte do governo.
o governo, quando ele abre essa frente de cadastro único dos animais, obrigatoriamente ele vai ter de lançar mão de medidas preventivas, de medidas de ações governamentais para controle dessas zoonoses, para controle populacional. Então a intenção, acredito eu, pensando no lado sanitário, pensando no lado da saúde animal, é que esse cadastro único vai vir para o governo liberar emendas, recursos para castração, para coleira, para controle de leishmaniose, né, para castração de cães e gatos, para controle populacional e tantos outros mais. Então isso aí vai ser importante, tá? Não levando em consideração a questão tributária, que é como ocorre hoje, principalmente na Europa, onde já se taxa, já se cobra taxas por você ter um cão ou ter um gato dentro do seu domicílio. Agora, claro que está em discussão no Congresso, mas quais os principais dados dos animais precisariam estar nesse cadastro? Aí, além de você fazer o seu cadastro, você vai ter de colocar seu nome, endereço, CPF, identidade, como responsável pela posse. Porque ao final você vai assinar dizendo que você é responsável civil e criminalmente por aquele animal. E, consequentemente, se acontecer algum problema com ele, você cai na lei sanção. Ou então cai na lei que previne maus tratos aos animais. Aí, isso aí também é importante, Marcos. O restante dos cadastros do animal vai ser a raça, a espécie, o sexo, se é castrado ou não, se já adoeceu, vacinas que toma, e aí por diante. A idade aproximada. Isso daí vai ser importantíssimo, porque as políticas públicas elas passam justamente de ter um cadastro desses animais. Hoje, se você chegar em um município e perguntar quantos animais tem naquele domicílio, naquele município, existem duas fontes principais de informação. Um é a campanha de raiva, tá? Que você consegue, pela campanha de raiva, saber quantos animais foram vacinados. E a outra são nas fichas de endemias, tá? Que é no reconhecimento geral de endemias. Você consegue ir lá e puxar por bairro, por quarteirão, até por domicílio, quantos cães e quantos gatos tem. Agora você não sabe o sexo, você não sabe a idade, você não sabe se é castrado ou não, você não sabe as doenças que esse animal já tiveram. Então isso daí, esse cadastro vem para ajudar, acredito eu, no controle sanitário dos animais domésticos no país. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Doutor, bom dia. Eu queria que o senhor me tirasse duas dúvidas sobre os cachorros. Se um exemplo, se o cachorro tem 5 anos, ele tem 5 anos mesmo, a gente multiplica por 5, porque o povo diz que a gente multiplica por 5. Depois o senhor me diga. E se os cachorros vê a gente da cor que a gente é, ou só vê preto e branco? Por favor, me responda. Maria de Jesus de Baixo Solidário. Irto, Robson. Olha, essa questão de cor, né? Os animais, ele tem os cones e os bastonetes. Agora eles que são responsáveis, um pela questão de coloração, outro pela questão de distância, profundidade. Mas ele não enxerga todas as cores que a gente enxerga, mas ele não enxerga preto e branco não, tá? A outra questão se multiplica por 5. Cachorro com 5 anos, ele tem 5 anos. Você não queira comparar a idade de animal com ser humano, não. Se ele tem 5 anos, ele tem 5 anos de idade, tá? A questão é que tem cães de raças que vivem mais, outros que vivem menos. Tem cães por exemplo, um cão de porte pequeno, dizem que ele vive mais do que um cão de grande porte. Então isso daí existe, porém não queira multiplicar idade animal para comparar com idade humana, que isso daí não vai funcionar não. Parar com esse negócio de querer humanizar, adiantar, né? Aumentar. O que é que a gente quer, Marcos? Muitas vezes se quer humanizar os animais. Então se eu tenho um cachorro de 10 anos de idade, eu quero comparar que ele tem, por exemplo, 50 anos de idade de uma pessoa humana, tá? Isso daí é um pouco falho. Em virtude de hoje, você tem uma ideia, tem hoje pessoas que vivem 100 anos, 100 e poucos anos, tá?
a média brasileira hoje subiu. Antigamente uma pessoa quando chegava com 50 anos de idade, era uma pessoa extremamente idosa. Hoje em dia uma pessoa com 52 anos de idade, como a gente fala no interior, está na flor da idade. Então você não tem mais como comparar essa questão de idade, nem de ser humano, quanto mais de animal. Como é que o cadastro ele vai facilitar o trabalho dos profissionais de saúde animal, como veterinários e cuidadores? Vai sim, principalmente os profissionais que trabalham na saúde pública, que são os profissionais que, Marcos, hoje a gente tem de entender que chama-se hoje saúde única, tá? Por que saúde única? Porque hoje os profissionais médicos veterinários, eles também já estão sendo introduzidos nos programas de saúde da família, em virtude do aumento do número de animais intradomiciliares, né? Em virtude de várias zoonoses que são doenças transmitidas dos animais para os seres humanos ou dos seres humanos para os animais, que consequentemente passa pela questão de saúde do ser humano. É importantíssimo que esses profissionais eles saibam quais as ações devem ser tomadas no seu território, na área onde ele atua, tanto na parte de prevenção, né, de controle de doenças aí, campanhas de vacinação antirrábica, campanhas de leishmaniose, como já citei anteriormente, mas também importante em saber quais as outras ações o município deve adotar. Aí se fala muito hoje em abandono animal. Nós estamos no mês de dezembro, no mês de prevenção ao abandono dos animais. E quando você passa a ter um controle de saber quantos animais tem, quem são os responsáveis por esses animais, o abandono diminui. Porque eu simplesmente não vou pegar meu cachorro e meu gato que eu não quero mais e soltar na rua, porque aquele animal está cadastrado. Aquele animal está chipado. Então, se alguém pegar ele na rua, vai identificar quem é o dono. E isso aí, hoje, as leis são bastante rígidas para a questão de punição animal. Fica aí a questão, é importantíssimo esse cadastro, volto a dizer, é importantíssimo esse cadastro para a saúde animal e para a saúde humana. Eu não estou levando em consideração aqui a questão tributária, que se porventura um dia forem adotar. Outra pergunta aqui que o ouvinte faz aqui no nosso WhatsApp é com relação a essa questão se o cadastro ele poderá ajudar a combater o abandono de animais. Com certeza, porque... De que maneira, por exemplo? Porque esses animais eles vão ser cadastrados e eles vão ser chipados, Marcos. A tendência é que bote um chip nesse animal e que ao encontrar esse animal da rua, eu passo um leitor e o leitor vai dizer nesse chip quem é o dono, o endereço, o telefone, a idade desse animal, o nome e aí por diante. Quando esse animal for pego na rua e ele é caracterizado como abandono animal, consequentemente esse abandono ele vai ser punível pela lei, que dá uma pena de até 5 anos de prisão. Então isso daí vem a favorecer a questão de abandono animal, vem a favorecer a questão de políticas públicas voltadas aos animais, tá? Eu não quero levar em consideração, volto a dizer, a questão tributária, se forem tributar os donos dos animais. Eu tenho de me reportar a questão sanitária e de saúde animal. Isso aí é o que para mim importa. O ouvinte pergunta aqui no nosso WhatsApp, ele disse que vai se preparar para passar o veraneio e Natal, né? E quer saber quais os cuidados que deve ter com relação ao animal que ele quer levar, não quer deixar aqui na casa dele não, sozinho. Primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico veterinário para fazer todos os exames do seu animal, que seja exame clínico, hemograma, exames bioquímicos, para saber se a saúde dele está em dia. Depois você colocar as vacinas em dia dos seus animais, do seu animal. Ver se a vacinação contra sinomose, parvovirose, leptospirose e outras doenças estão em dia. Se as vacinas estiverem em dia, você fazer a vermifugação do seu animal. Dar um remedinho de verme a ele e dar um comprimido, né, ou aplicar alguma medicação que proteja contra carrapato durante o período que esse animal estiver na praia. Já que ele vai ou para outro ambiente, que pode nesse ambiente onde ele ir ter carrapato e ele se contaminar lá, se parasitar lá com esse ectoparasita. Então, se você fizer esses cuidados, você vai ter um veraneio com certeza
com bastante sucesso. Voltando a essa questão do cadastro, os dados serão protegidos? Aí é onde está, Marcos. O governo diz que o cadastro ficará disponível na internet. Ele não fala se essa disponibilidade ela vai ser para o público em geral ou se ela vai ser simplesmente para os profissionais de saúde ou para os profissionais, para os municípios e Distrito Federal. Ele não diz se esse cadastro ele será protegido ou se ele terá acesso, né, pelo cidadão comum. Acredito eu que por ter dados sigilosos quanto à questão de CPF, identidade, esse cadastro ele seja restrito como cadastro único do SUS, né, que é restrito para os profissionais e restrito para os órgãos públicos. Doutor Robson, quantos meses posso dar a vacina da minha cadela depois que ela pariu? Se for, Marcos, a gente tem de entender vacina como uma vacina que vai proteger contra doenças como sinomose, raiva. Se for isso daí, você pode dar uma semana após o parto, que ela provavelmente ela já deve ter aí passado o período de estresse dela. Teria como vacinar. E vai ajudar também na questão de anticorpos para os filhotes. Agora, se ela levar em consideração que as pessoas chamam anticoncepcional, né, progestárnio como vacina, que é para ela não entrar mais no cio, aí o ideal é que você faça essa aplicação. Se você não conseguir castrá-la, você faça quando estiver apartando os filhotes aí por 45, 60 dias de pós-parto. Tem pergunta no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia. País de primeiro mundo é totalmente diferente. Lá os cachorros são chipados, são cadastrados e são registrados, seja ele qual raça for. E se por acaso um cachorro estiver na rua, a segurança chega, localiza. E aquele dono daquele cachorro, ele é multado por não cuidar direito do seu animal, por descuidar. Então, na Europa se funciona assim, não tem gato, cachorro no meio da rua, não. Todos são adotados e quando são adotados são chipados, são registrados e o cachorro que tiver de abandono, eles passam por um setor que fica para doação. É totalmente diferente. Isso se chama políticas públicas, qualidade de vida do ser humano, porque a gente pensa no animal, mas se reflete lá na frente, na cidade, no ambiente, na saúde, etc, etc, etc. Nosso ouvinte está correto? Isso, parabéns. Isso aí, tudo que você disse, você está de parabéns. É o que eu penso, tá? É o que eu defendo. Muitas vezes um tema desse, Marcos, é um tema de difícil abordagem, porque as pessoas não querem desgostar. Eu acredito que aqui eu não tenho 100% da razão. Eu acredito e defendo o que eu penso e o que eu quero melhor para os animais e para a minha população, para a população em geral. Então, tudo que essa ouvinte disse é a realidade. E a intenção desse cadastro único, pensando na parte de sanidade, pensando na parte de controle populacional e de políticas públicas, é o que a gente pensa e almeja. Pretende-se justamente ter profissionalmente esse controle populacional, para que não exista mais animais abandonados nas ruas. Acredito eu que a finalidade seja essa. Então, tudo que ela disse é a verdade, é o que todos nós cidadãos e profissionais nós almejamos. Tem mais ouvinte conosco, bom dia. Bom dia, Rádio Rural aí. Rapaz, é uma coisa que está de fazer noite aqui na Alta Boa Vista, é os cachorros no meio da rua. Eu moro aqui no Alto. Essa semana eu fui segunda-feira, eu fui sair de casa de 5 horas da manhã,
Quando eu pego a BR, 2 cachorros correu atrás de mim, eu com medo dos cachorros me pegar, aí a caçambinha passando por cima de mim. E esses cachorros é diariamente aqui, e ninguém, todo mundo nem reclama os cachorros. Cachorro de rua, antigamente tinha carrocinha que andava recolhendo esses cachorros de rua. Hoje não tem mais. Mas tem para recolher animal grande e não tem para recolher gato e cachorro. Cadastro, ele resolveria isso também? O cadastro, Marcos, ele iria ajudar a esses animais que estão na rua e que muitas vezes têm dono, tá? Eles serem punidos. Porque tem pessoas que criam o animal, mas deixam ele solto na rua. Então esses animais que estiverem soltos na rua, que eles forem detectados através do chip e souberem quem é o proprietário, esse proprietário ele vai ser punido. Uma coisa, Marcos, que é até importante aproveitar esse momento para a gente falar, a questão, ele cita aí a questão da carrocinha, tá? A carrocinha, ela teoricamente ela foi proibida, tá? Entre aspas, a gente tem até de levantar as aspas, porque não se pode mais capturar animal e destinar ele para eutanásia simplesmente por destinar. Antigamente capturava-se os animais e destinavam para a eutanásia como forma de controle populacional. Esperava-se 72 horas, se não tivesse proprietário, destinava para a eutanásia. Então hoje a eutanásia ela é restrita ao médico veterinário, onde ele autoriza ou não a eutanásia se esse animal, por exemplo, se ele causar risco para a saúde pública quanto a mordedura, for um cão que morde, né, que morde pessoas, ele pode destinar para a eutanásia. Se for um cão que tenha sintomatologia clínica, né, de alguma doença transmissível, ele pode destinar para a eutanásia. Se for um animal que tenha doença que não tenha cura, como leishmaniose, ele pode destinar para a eutanásia. Se for um animal que tenha doença terminal, comprovadamente, ele pode destinar para a eutanásia. Então, hoje a eutanásia ela ficou restrita a critério do médico veterinário responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses. Ele não tem mais aquela liberdade de capturar um animal e fazer eutanásia por fazer para controle populacional ou porque não tem dono. Então, para isso aí, aconteceu esse impedimento, consequentemente, a população de animais de rua cresceu bastante, e que tem de se adotar políticas públicas para que possa ser feito esse controle populacional. Os centros de zoonoses, infelizmente, eles muitas vezes estão de mãos atadas, e os profissionais que ali estão, porque eles não têm como desenvolver um maior trabalho na questão de controle populacional nas cidades. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó. Telefones 3421-1263, WhatsApp 849-9962-1907, o Instagram, @Veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Agradecer às pessoas que nos seguem no Instagram. Estamos aí para trazer informação, tirar dúvidas, né? E aqui dizer que essa minha opinião aqui é a minha opinião como profissional. E aceito, né, todas as pessoas que discordam da minha opinião. E um bom final de semana a todos. E a gente volta já já após o nosso intervalo.